Espíritos. E hoje nós vamos estar dando continuidade à programação no capítulo 6, segunda parte, itens 266 a 273 do capítulo Vida Espírita, com o subtítulo hoje Escolha das Provas. Nós teremos para direcionar o nosso raciocínio hoje dois amigos e companheiros aqui da nossa casa, trabalhadores, o Sérgio Andrade, que vai fazer a condução do estudo do Livro dos Espíritos, e a Regina Peixoto, que vai fazer o comentário do Evangelho. E para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos fazer a leitura da página inicial, que é do livro Mãos Unidas, é uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título é Resgate e Renovação. A reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesses atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual. Enquanto na escola, somos chamados ao exercício das lições. Ante a lei do renascimento, surpreenderás no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. Reencontrarás afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis, mas igualmente rentearão contigo velhos adversários, não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, e sim trajados noutra roupagem física, devidamente acolhidos à tua convivência, dificultando-te os passos através da aversão oculta. Saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Desfrutarás a amenidade do clima social que te envolve com os mais elevados testemunhos de apreço e respirarás, muitas vezes, no ambiente convulsionado de provações entre as paredes fechadas do reduto doméstico. Entenderás, porém, que somos trazidos a viver uns frente dos outros para aprender a amar-nos reciprocamente como filhos de Deus. Perceberás pouco a pouco, segundo os princípios de causa e efeito, que as mãos que te apedrejam são aquelas mesmas que ensinastes a ferir o próximo em outras eras, quando o clarão da verdade não te havia iluminado o discernimento, e reconhecerás nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos aqueles mesmos que adestraste na injustiça, entre as sendas do passado, a fim de te auxiliarem no louvor à condenação. Ergues-te hoje sobre a estima dos corações com os quais te harmonizaste pelo dever nobremente cumprido. Entretanto, sofres o retorno das crueldades que te caracterizavam em outras épocas, por intermédio das ciladas e injúrias que te espezinham o coração. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados dia a dia, e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. Aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Se alguém te compreende, ama e abençoa. Se alguém te injuria, abençoa e ama ainda. Seja qual seja o problema, nunca lhe conferirás solução justa se não te dispuseres a amar e abençoar. Onde estiveres, ama e abençoa sem restrições, ante a consciência tranquila, e conquistarás sem delongas o domínio do bem que vence todo o mal. Emmanuel. Querido Jesus, mais uma vez estamos reunidos em teu nome para estudar a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. Permita, Senhor, que sejamos abençoados pela presença dos nossos amigos espirituais, que eles possam nos intuir e nos esclarecer os pensamentos para que possamos ter um bom aproveitamento em torno do estudo da noite de hoje. Que os espíritos amigos dirigentes de nossa casa também possam iluminar principalmente os irmãos Sérgio e Regina, que farão uso da palavra no dia de hoje. Em teu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais dirigentes de nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos permissão para dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passos da noite de hoje. Esteja conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.
Bom, como nós já dissemos, o alvo de estudo hoje é o capítulo 6, Vida Espírita, itens 266 e 273, escolhas das provas. Como tem algumas questões aqui muito longas, nós vamos ler 3 delas, para que o Sérgio tenha tempo de desenvolver o seu raciocínio. E convidamos a todos que complemente a leitura em casa. Questão 266. Não parece natural escolher as provas menos penosas? Resposta dos espíritos. Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando desligado da matéria, a ilusão cessa e ele pensa de uma outra maneira. 267. O espírito poderia fazer sua escolha enquanto encarnado? Resposta. Seu desejo pode influir sobre a escolha. Isso depende da intenção. Porém, como espírito, vê frequentemente as coisas de modo diferente. O espírito faz por si só essa escolha, mas ainda assim ele pode fazê-la nessa vida material, pois o espírito tem sempre aqueles momentos em que se torna independente da matéria onde habita. Subquestão A. Muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas, e certamente não seria como expiação nem como prova? Resposta. Sem dúvida. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e é o espírito que a deseja para conhecer-lhes a vicissitude. Questão 273. O homem, pertencente a uma raça civilizada, poderia, por expiação, reencarnar numa raça de selvagens? Resposta. Sim, mas isso depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido rude com seus escravos poderá tornar-se escravo por uma vez e sofrer os maus tratos que tenha feito os outros suportarem. Aquele que numa determinada época tenha comandado pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação. Se tiver abusado do seu poder, e Deus pode impor-lhes isto. Um bom espírito pode também escolher uma existência influente entre esses povos para fazê-los progredir, e neste caso trata-se de uma missão. Passamos a palavra agora ao Sérgio, que Jesus possa abençoar o seu estudo. Fique à vontade. Meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós nesta noite em que aqui estamos buscando o estudo, o esclarecimento. Sejamos profundamente gratos a Deus pelo dom da vida, pela possibilidade do crescimento. Igualmente, muito agradecidos ao Senhor Jesus por ser o Espírito responsável por todos nós, por Ele ter vindo aqui junto a nós na Terra, trazer seus ensinamentos, as orientações, o roteiro seguro para que nós pudéssemos viver a vida. Sermos gratos aos nossos benfeitores espirituais que se empenharam pela nossa existência, pela nossa encarnação, pelos guias da casa que nos recebem aqui nessa noite de hoje. O sentimento de gratidão tem que ser bem trabalhado a todos nós, junto a esses benfeitores que estão sempre a nos amparar. Quando a dor nos bate à porta, em que a escuridão se faz em nossa vida, quando as turbulências do dia a dia, as preocupações materiais, a perda de um ente amado, a perda do trabalho, a perda de um companheiro pela discussão, quando nós somos vítimas de alguma traição, de alguma coisa, quando enfim a dor se faz no nosso caminho, nós nos sentimos assim, de certa forma, machucados, né? Surge um sentimento lá de dentro, brota um sentimento lá de dentro de dor. Por mais que tenhamos algum entendimento religioso, surge esse entendimento. Alguns de nós nos revoltamos quanto a essa questão, dizendo que foi injusta aquela situação. Que Deus foi injusto para mim naquele momento de dor, de que aquela dor foi excessiva, foi muito grande
e que Deus não podia ter feito isso comigo. Afinal de contas, sou filho de Deus também, estou aqui na terra, faço os meus trabalhos. Por que eu tive essa perda? Por que esta dor? E aí choramos, maldizemos, e aí quando nós olhamos para o lado, ou até nas mídias sociais, nós observamos pessoas esbanjando saúde, esbanjando alegria, fotos com felicidades, demonstrando uma vida aparentemente sem problemas, onde não deve ter nenhum problema familiar, onde não tem nenhum problema financeiro, e isso aumenta a nossa angústia, o nosso desespero e diante da nossa dor, e em alguns momentos nós desacreditamos do apoio de Deus. Desacreditamos de que Deus não nos ampara e que Deus privilegia algumas pessoas em detrimento da nossa dor. Que estamos sofrendo porque Deus nos esqueceu. Estamos sofrendo porque Deus é injusto. E aí cultivamos esse pensamento durante algum período, por mais que essas dores em nossa vida venham se repetindo de tempos em tempos, né? Há momentos que a gente perde o emprego, há momentos que a gente perde um trabalho, há momentos em que nós temos assim um desentendimento com um familiar ou com um amigo, alguma coisa assim, mas há alguns momentos especiais em que essa dor é maior. E se não temos uma fé segura, uma certeza de que Deus está no nosso caminho a nos orientar e de que todo o nosso caminho tem um objetivo, nós caímos em desesperos, né? Nós que estamos aqui temos a possibilidade do conhecimento do Evangelho do Cristo, sabemos que temos amparo. Mas a maioria da nossa sociedade, na nossa família mesmo, temos parentes, amigos, que caem nesse desespero, que choram, se lamentam, desacreditando, dizendo que Deus não existe, de que Deus é injusto, de que Deus machucou. Nós mesmos, nas reuniões de atendimento fraterno aqui, espíritos chegam dizendo, Deus é injusto, Deus não me atendeu, Deus não ouviu minhas rogativas. Então isso é uma situação muito natural, em que nós deixamos brotar esse pensamento do homem velho e exteriorizamos desta forma, esquecendo de que Deus é amor, esquecendo de que Deus é justo, bom e misericordioso. Esquecemos disso, porque a dor nos enceguece, a dor nos tira do foco, a dor faz com que nós concentremos todas as energias nossas naquela questão. E aí nós esquecemos de que Deus é justo, bom e misericordioso. Ele é justo porque a justiça divina, ela é perene, ela é eterna, ela é imutável, em contradição à lei social, à lei humana. A lei humana, ela está mudando a cada momento, a cada sociedade, a cada época. Se nós fôssemos pegar os nossos códigos penais, os códigos civis de 300, 400 anos atrás, nós iríamos nos horrorizar com certos castigos, com certas punições, com a existência do escravo, essa situação toda, situações que hoje já nos causam um horror muito grande. Então, a lei do homem, ela é mutável, enquanto a lei de Deus, ela é perene. Ela continua, sempre existiu e sempre existirá. A lei divina, ela é justa, ela tem a justa medida. Na sua aplicação, não é cobrado nem mais, nem menos do que o débito adquirido daquele que infringe a sua lei. O infringir a sua lei faz com que o indivíduo, o espírito, ele vem em algum momento ter que ter a sua reparação com a lei. E ele vai ter a reparação na justa medida. Então, às vezes, queremos fazer a justiça pelas próprias mãos. Se alguém me deve alguma coisa, eu vou lá e faço uma traição, faço uma fofoca, faço comentário, puxo o tapete, e aí se eu puder derrubar, vou derrubando a ele, a família, a pessoa, enfim. Nosso noticiário está cheio dessas situações, de casos de vingança que extrapolam. Então, o homem não tem essa justa medida. Por isso, né,
temos que ter o cuidado nessa ideia de vou fazer a justiça, porque nós não temos esse peso, nós não conhecemos qual é a situação. Então a lei de Deus, ela é justa. E a lei de Deus, nada fica oculto diante da lei de Deus. Na lei dos homens, muitas coisas, muitos crimes, muitas dores, muitos prejuízos ficam ocultos, se passam por aquela vida toda, mas a lei de Deus, nada fica oculta. Fica registrada, e registrada na consciência daquele que fere a lei de Deus. Então, Deus é justo. E nós estamos dentro desse mecanismo de justiça da lei de Deus. Deus é bom, Deus é caridoso, Deus é amor. Deus tem a caridade como a definição que nós encontramos no livro dos Espíritos, da benevolência para com todos. Deus é benevolente para com todos. Deus é indulgente com as falhas alheias, né? E Deus perdoa todas as nossas ofensas. Deus é esse ser muito bom e é misericordioso, no sentido de que ao perdoar as nossas ofensas, os nossos erros, Ele concede, oferece novas oportunidades para que possamos rever toda aquela questão da infração da lei. Então Deus nos convida, nos chama a um novo momento, a uma nova revisão daquela experiência, daquela vivência, para que possamos fazer o aprendizado de retorno para o caminho da lei. Quando nos afastamos da lei de amor, da lei de Deus, nós sofremos. E aí, pela dor, nós vamos buscando esse caminho reto, a atingir isso aí. E desta forma, então, por essa misericórdia, Deus nos concede a vida, a reencarnação, ou várias vidas, várias encarnações, dependendo do processo, dependendo da vida que aquele espírito, da trajetória daquele espírito que faz. Pensamos muitas das vezes, estou aqui nessa existência, me ajustando com uma questão da vida passada. Às vezes nem estamos ajustando ainda, às vezes estamos aqui ainda preparando, fortalecendo a musculatura para poder trabalhar lá na frente. Porque Deus sabe que nós vamos cometendo os erros, vamos aquela quantidade toda, mas Ele não cobra tudo a uma. Ele permite que nós, com o tempo, nós vamos de forma planejada, devagar, bem dividida, vamos pagando as nossas dívidas em suaves prestações. É um carnê muito bom esse de Jesus, que Ele nos dá traz os fiadores, fiador da doutrina espírita, da religião, dos benfeitores espirituais. Então, somos convocados para o planejamento das nossas vidas. Então, poucos de nós temos a nossa encarnação planejada e programada de forma compulsória. Às vezes o espírito está num processo de confusão, num processo de comprometimento tão grande que ele ainda não tem condições de planejar a sua vida. Como é o caso dos espíritos primitivos que estão começando a sua encarnação. A maioria de nós que aqui estamos já temos condição de participar do nosso planejamento encarnatório, identificando as nossas necessidades, solicitando algumas experiências, algumas provas, algumas vivências que venham ser necessárias para todos nós. Às vezes erramos na mão, para mais ou para menos. Às vezes queremos ter uma vida muito cheia de atividades, com objetivos mais elevados e fracassamos. Às vezes queremos uma vida assim, tranquila, na rede, na água de coco, na tranquilidade, na beira da praia. Aí quando passa a vida, chegamos lá de volta ao plano espiritual e vemos que perdemos um tempo por aqui. Poucos de nós, raros de nós, temos a condição de ser o próprio autor da sua encarnação, somente para os espíritos bem elevados. Então, nesse processo da vida em que nós estamos aqui, nós planejamos, nós participamos da nossa encarnação.
nós identificamos as linhas mestras, os caminhos principais que deveremos transitar. Não descemos aos detalhes, mas temos as linhas mestras. Nessa encarnação, você vai ter que valorizar o trabalho. Nesta encarnação, você vai ter que valorizar a família. Nessa encarnação, você vai se comprometer com tal classe social, vai se comprometer com os índios, vai se comprometer com os alunos, vai se comprometer com os adoentados. Nessa encarnação, infelizmente, você vai ficar preso num corpo para aprender a meditar em algumas coisas. Então, nas linhas maiores, nós planejamos e mergulhamos aqui. Porque o espírito, no plano espiritual, ele tem a visão do topo, tem a visão de cima, ele consegue ver na sua retrospectiva de caminhada onde falhou, onde precisa fortalecer. E ele sabe quais são os movimentos para frente que ele precisa caminhar, então ele traça o seu rumo. Quando chega aqui, no vale, né? No vale da penumbra, que na vida onde nós não temos essa lembrança, não conseguimos perceber, nós entendemos de forma diferente. Por que que eu não nasci na Suíça, né? Nessa hora eu não estava com calor de 40 graus na minha vida. Nessa hora eu estaria ali tomando um chocolate quente, vendo o Mont Blanc cair a neve lá, coisa magnífica, né? Ver as vaquinhas lá mugindo, que depois vai fazer o leite do chocolate tão gostoso. Mas não. Aí chegamos aqui e a gente reclama, né? Esse calor insuportável, né? Eu não aguento esse calor. Eu peguei ali o trem, justo o meu vagão, estava com o ar-condicionado pifado, vim suado, espremido naquele momento ali. Então, a gente reclama, né? Quem diria ter que pagar esse imposto, absurdo desse imposto, né? Poxa, meu carro caiu no buraco, pago IPVA e tudo esburacado. Né? Aquele meu patrão ali é um digno, não tem nenhuma cultura, nenhum conhecimento, eu devia estar no lugar dele. E nós reclamamos sobre isso tudo, que a gente não sabe, né? De que aquela vida foi escolhida por nós. E aí lutamos contra a corrente da vida. A gente não percebe, a gente não para meditar, né? Nós normalmente perguntamos, por que isso aconteceu comigo? Mas por que está acontecendo comigo? Mas por quê? A gente devia perguntar, para que isso está acontecendo comigo? Qual o objetivo disso na minha vida? Né? Eu me lembro dos estudos que eu fiz na faculdade, na matéria de filosofia, eu me lembro de que nós estudamos lá no livro de Platão da República, tem lá uma alegoria da caverna, em que Platão fala, traz para todos nós nessa alegoria uma questão do conhecimento, em que tem uma caverna, e que lá no fundo da caverna tem um muro lá, e atrás desse muro tem lá as pessoas, os homens que estão amarrados na corrente, olhando para o fundo da caverna. E lá, para trás, na entrada da caverna, no caminho mais para o alto, tem a entrada da caverna, e mais adiante tem uma fogueira. Tem uma fogueira que ilumina, joga um pouco de faixa de luz na caverna, que se reflete no fundo da caverna. E aquelas pessoas ficam olhando para aquela fundo da caverna. Então, entre a fogueira e a entrada da caverna, passam pessoas carregando lá suas bugigangas, suas coisas, passam animais, algumas essas passadas falando, ou então em silêncio, e eles veem um reflexo no fundo da caverna. E eles olham para aquilo ali, eles entendem que aquilo ali é a vida que está se passando, aquela é a realidade. Uma certa imagem tem um certo barulho, um outro não tem, e daí eles concluem da vida deles que é aquilo ali. Dessas pessoas, ela é liberta, e nesse processo de libertação que ela está presa nas correntes, quando se solta, levanta, ela tem que sair, ela vai se levantando, então sente as dores daquele incômodo de muito tempo parado, e ela se força, se levanta, vai ver lá no fundo da caverna, vê que não tem nada ali, e ele começa a subir de volta para a saída da caverna. Ao sair da caverna, ele tem aquela dificuldade muito grande, porque ele estava na penumbra, e quando ele veio para a luz meridiana, ele consegue assim, ter uma dor da claridade, fica meio perdido, assim, não consegue divisar direito, mas com o tempo ele começa a perceber
quais são os vultos, quais são as pessoas, o que elas dizem, o que significa, e mais adiante ele consegue ver o sol, a luz do sol. Então, com isso, Platão nos mostra de que o conhecimento nos liberta. O conhecimento faz com que nós possamos entender, né, dos nossos sentimentos e da nossa razão. A vida aqui na Terra, quando nós olhamos para as nossas dores, nós olhamos assim como se fosse a paisagem no fundo da caverna em que nós reclamamos, acorrentados pelos conceitos que nós recebemos aqui de família ou de sociedade, pelos nossos entendimentos, a maneira de ver a vida, nós só queremos ver aquilo. Então, quando esse homem volta para o fundo da caverna falar, as pessoas ali dentro desacreditam dele. Acham que aquilo ali ele está delirando, que é uma coisa maluca. Mas nessa história nós temos essa alegoria que nos faz mostrar assim bem da nossa vida. Então nós olhamos para os problemas da nossa vida, das nossas dores, das nossas lutas, assim como aquela imagem que está passando lá no fundo da caverna, e não paramos para meditar sobre o porquê desta experiência na nossa vida. É porque nós olhamos esse momento de dor como se fosse apenas um momento da ação, de uma cena, de um filme, de um longa-metragem da nossa vida que se perde aí nas furnas do tempo até agora. Nós estamos vendo apenas uma cena. Estamos vendo apenas um momento. E às vezes que a gente vai no cinema, quando pega assim um pedaço do filme e não entende nada, poxa, mas aqui é diferente, e a gente começa a concluir alguma coisa, mas quando você vê o filme todo, você diz, agora eu entendi o porquê disso. Então, nós olhamos para as nossas dores, na situação, no momento agora, esquecendo de que somos espíritos milenares, somos espíritos criados por Deus, fomos criados simples e sem conhecimento, simples e ignorante, para alcançar a perfeição simples em que nós não temos essa complexidade de sentimentos, né? Do amor, da paixão, do ciúme, da boa vontade, da amizade, que nós não somos ignorantes no sentido de ignorar, de não conhecer as leis de Deus, de não conhecer as leis do universo, de não conhecer toda a plenitude da vida, né? Então, uma pessoa é químico, trabalha lá com as fórmulas químicas, seu detalhe, e às vezes ele dedica o seu conhecimento químico lá para o trabalho do medicamento. Às vezes ele usa o conhecimento químico na sua direção para elaborar as forças da energia nuclear. Às vezes ele trabalha na química para trabalhar com tintas, às vezes trabalha na química para trabalhar a gastronomia, né? Que é uma grande química para a gente também. O outro trabalha na educação, educação infantil, educação para surdos, educação musical, educação de matemática. Enfim, cada um segue o seu caminho e a cada existência nós vamos construindo este caminho. E os eventos da nossa vida, as nossas provas, elas servem para o nosso crescimento. Nós, muitas das vezes, assumimos a palavra prova como aflição. Essa aflição da minha vida. Mas nem toda prova é aflição, né? Morar no Rio de Janeiro realmente é uma prova no verão para algumas pessoas, mas isso é uma questão de se adaptar nessa situação. Não há uma prova assim tão direta. Há umas questões em que nós precisamos trabalhar. Há algumas provações que são expiações, que nós estamos aqui resgatando alguma coisa do passado. Que nessa trajetória, o espírito, quando fora da matéria, ele entendeu que ele cometeu um erro de uma situação, veio o arrependimento. Ele fez alguma coisa em que ele chega no momento que ele se arrepende. E aí esse arrependimento pode tomar um tempo lá indeterminado. Tem um livro que vocês poderão encontrar, acredito eu, aqui na nossa livraria, chamado Eustáquio, 15 anos 15 séculos de uma trajetória. 15 séculos de uma trajetória. Então nós
que estamos aqui numa vida de 40, 50, 70, 80 ou 90 anos, 15 séculos é muito tempo. Então nós não conseguimos botar isso na cabeça, entender isso, mas são 15 séculos em que o Espírito ele vem reencarnando, ele vem persistindo no erro, ele vem cometendo crimes para pessoas que vieram ajudá-lo ali naquele momento, mas ele vem sofrendo até que chega o momento em que a dor, ela cansa. Há um momento em que o Espírito entrega os pontos. Há um momento em que ele está cansado, não aguenta mais, e aí ele pega o caminho de volta para a casa do Pai. É o caminho do retorno em que ele vai fazer. E nesse retorno vêm as nossas questões do aprendizado. Então, as provas que nós escolhemos, nós podemos bem alterá-las no rumo da nossa vida. Numa própria encarnação mesmo, nós podemos, em um determinado momento, alterar, pedir, rever esse planejamento. Aqui na nossa casa espírita conhecemos de casos em que algumas famílias estavam aqui na sua vida que não tinha programação espiritual de ter filhos. Não tinha programação. A vida é só o trabalho, o casal ali, não é ter filho. Mas, por insistência lá, por alguma questão do casal, o casal decidiu ter filho. E aí, vendo aqui, falava com o doutor Hermo, queria ter filho, ter filho, ter filho. E aí o doutor Hermo, não, seu filho são os outros, né? Você não é professora, toma conta dos filhos dos outros, ame os filhos dos outros, né? E ela até dizia assim, não, eu amo, mas eu devolvo, eu quero amar em casa também. E então, de tanto persistir e falar e tal, houve um momento que o doutor Hermo falou assim, estamos fazendo uma experiência. Então, nesse processo, esses casais aí, eles tiveram a oportunidade de ter filhos. Então, numa existência em que o doutor Hermo disse, olha, não há previsão de ter filhos, vocês estão trazendo para o planejamento da sua vida uma questão que não estava prevista e foi atendido. Né? Então, foi acrescido àqueles espíritos esse programa. Então, o espírito ele pode, na existência, obviamente, quando liberto da matéria pelo sono, ele pode fazer esses trabalhos junto a seus benfeitores espirituais para ter a sua reprogramação de vida aqui. Então ele vai se reprogramar na sua vida daquela forma. Então o espírito ele pode seguir na situação. Nós olhamos assim, poxa, se eu pudesse ter uma vida mais fácil, eu até teria, né? Se eu pudesse ter um dinheirinho a mais, até que seria bom. Se eu pudesse ter um corpo mais belo, até que seria bom, né? Eu gostaria, né, de ter um corpício aqui bonitão. Gostaria de ser. Gostaria de ter mais inteligência, de ter mais poder. E todos nós gostaríamos disso. Todos nós gostaríamos disso. Mas não nos convém. Não nos convém porque, certamente, toda aquela inibição que nós estamos tendo pode ter sido um motivo de uma queda, de um fracasso, em algum momento, e que nesse momento isso tudo serve para que nós possamos perguntar por que isso na minha vida? Por que eu tenho esta situação? E da cogitação, da pergunta, nós vamos encontrar lá as respostas do ponto que nós precisamos trabalhar. Então, a pessoa que tem sempre problemas com a sua saúde, né, da doença, por que a pessoa está sempre doente? Por que a pessoa está sempre lá combalida, quer fazer uma coisa e não consegue, quer fazer um concurso e não consegue porque não tem aptidão física? Então, a pessoa passa a vida toda com aquele quadro, então dali a pessoa vai começar a valorizar a saúde, a valorizar a vida na sua situação. Há questões em que a pessoa vem na pobreza, numa situação muito difícil. Né? E aí, até lá o Eustáquio, ele teve uma vida muito bacana numa existência, mas na outra ele veio numa situação de dificuldade, numa penúria muito grande. Né? E aí vocês imaginem como é que ele ficou satisfeito, né, nessa situação. Aí vocês vão ler o livro, vão entender melhor. Então, nessa condição, o espírito começa a valorizar o trabalho, a ser mais controlado com os seus valores materiais. Ele começa a dar valor àquele empenho que
que se deve dar à vida, de trabalhar, de buscar, ter atenção para a lei do trabalho. Às vezes, a família tem problema, um familiar difícil, de relação difícil na família, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com o filho, com a esposa, com alguém, e ele não consegue se livrar daquela situação, para onde ele vai, aquela romaria vai atrás, vai me mudar para um lugar, daqui a pouco a mãe vem atrás, ou o filho vem atrás, não se consegue, está sempre envolvido, casa, separa, mas ainda consegue, continua envolvido com a situação. Isso aí é um sinal para possivelmente o espírito desenvolver sua tolerância, desenvolver a sua paciência, desenvolver seu amor, desenvolver o perdão, ter o olhar para o outro, porque as privações que nós temos na nossa vida faz com que eu entenda, né, desperte em mim qual é a necessidade do outro. Então, quando eu estou privado da saúde, de alguma coisa, eu consigo entender qual é a dor do outro. Agora, quando eu sou sadio, atlético, eu não sei o que é uma pessoa estar ali fazendo hemodiálise dia sim, dia não. Não tem aquele problema. Mas quando eu consigo entender a dor do outro, mesmo num corpo atlético, e eu participe ali ajudando o outro, eu consegui superar aquela dificuldade. Então, as nossas provações que nós participamos na escolha, todos nós aqui participamos de alguma forma, serve para que nós possamos fazer essa reflexão íntima dentro da gente, de forma de buscar o entendimento dessas advertências que a vida nos mostra. Quero sempre fazer um concurso, não passo. Quero sempre arrumar um emprego, não consigo. Então, a vida nos dá uma advertência para que nós possamos raciocinar e pensar nesse processo de vida. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele tem um capítulo muito, muito interessante que fala sobre resignação na adversidade. Porque todos nós temos adversidade na nossa vida. Cada um num grau diferenciado, uns mais, outros menos. Alguns conseguem resolver seus problemas, mas outros nem tanto. Mas qual é a nossa posição diante da adversidade da vida? Porque no início, como falei, naquele momento em que a adversidade se apresenta no nosso caminho, a gente fica igual o siri na lata. Reclama, né? Reclama da vida, fala mal, tal. Mas Leon Denis ele vem mostrar para que o sofrimento, quando aparece no nosso caminho, para que nós sejamos resignados, para que nós recebamos esse sofrimento, essa luta na nossa vida, como uma oportunidade. Hoje em dia, aqui nos estudos de negócios, nos cursos aí de administração e tudo mais, existem vários cases que eles falam, vários casos, várias situações, de pessoas que superaram na adversidade. Né? Recentemente saiu na revista de um personagem aqui na nossa cidade que ele identificou uma necessidade em algum lugar e passou a vender água mineral em copinho. Ele começou a vender água mineral em copinho, aí dali ele já montou outros pontos, aí ele foi crescendo, foi fazendo, montou o próprio negócio dele, financiado por banco e tudo mais. E hoje, ele, além do negócio, ele é um camarada que explica o seu caso de vida dele, como ele lutou numa adversidade, como ele enfrentou a adversidade, não no sentimento de bater de frente, não no sentimento de se chocar, de brigar, mas no sentimento de nadar a favor da correnteza. Ele não nadou contra a correnteza, porque a nossa tentativa é sempre aquela. Você sabe o Paulo? Sabe o Paulo? Pô, Paulo, tá vendo Paulo? Então a gente fala. Você sabe aquela cidade? Você sabe isso? A nossa tendência é sempre falar contra, alimentar aquela questão. E aí estamos lutando contra a correnteza, que cada vez mais essa correnteza vai ficando forte, porque nós vamos nos exaurindo magneticamente, fluidicamente, psicologicamente. Nós nos cansamos. Então,
o melhor caminho é nadar a favor da correnteza e pegar a melhor rota possível para chegar à margem. Então, nessas advertências, nós devemos fazer. Então, o Leon Denis fala sobre a resignação, mas não é uma resignação de ficar lá de braços cruzados, né? E aí tem aquela figura de quem tem um pouco mais de 15 anos, deve se lembrar, né? Do leão da montanha e da hiena, né? Que a hiena chegava assim, o leão da montanha chegava assim: ó, Hard, vamos então pegar a cesta de piquenique aqui dos turistas que vêm no parque. Aí, um grande dia de sol, vamos pegar a cesta de piquenique, vamos ali. Aí a hiena dizia: ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. E é o que acontece com a gente. Muitas das vezes estamos numa situação difícil, aí vem o companheiro que fala, que pede, orienta a gente: ah, não vai dar certo, não sei quem, não sei o que lá. Às vezes chegamos aqui, fazemos no receituário: olha, eu estou amigo espiritual, estou com essa dificuldade, assim, assada, e aí a resposta, vem aquela resposta que não é a resposta que a gente quer. Aí na semana seguinte a gente faz de novo a pergunta, mas com um detalhezinho diferente, aí vem a mesma resposta e a gente não se satisfaz. Aí daqui a pouco eu faço outra pergunta lá para os espíritos, de outra forma, vem a mesma resposta e a gente não satisfaz. Porque Deus é justo, bom, caridoso, amoroso. Ele coloca no nosso caminho as oportunidades, e esta é uma oportunidade que muitas das vezes a gente faz ouvidos moucos. A gente não escuta, a gente não quer ouvir, a gente não quer dar atenção a essa situação. A gente quer aquilo que quer, demonstrando a nossa imaturidade espiritual. Então, Leon Denis nos mostra que devemos enfrentar com fé, com coragem, com confiança, com serenidade. Porque quando surge a situação, lá de dentro, surge também o homem velho, né? Surge aquele homem velho que quer brigar, que é a maneira que nós conhecemos. É uma realidade que nós trazemos na nossa bagagem espiritual, que é a do confronto, da briga, de partir para cima. E agora estamos sendo colocados numa situação para desenvolver novas potencialidades. Então as provas da nossa vida é para exatamente eu desenvolver novas possibilidades para que eu saia daquela caminhada do vale da penumbra e comece a subir o monte e subir a montanha, para eu poder enxergar melhor o que eu tenho pela frente, para eu poder enxergar melhor o que eu tenho dentro de mim. Não significa, a resignação, ser resignado, não significa cultivar o sofrimento, ficar falando, estimulando aquela situação. Olha, a minha dor, você sabe que ela é horrível, né? Aí o outro diz: não, mas a minha dor é pior. Não, mas a tua não dá quando está dormindo. A minha dor é muito pior. Então há situações que nós nos valorizamos com aquela dor, com aquela situação. Então nós acabamos nos identificando com o problema e carregamos aquele problema o tempo todo, quando na verdade nós temos que fazer um trabalho, aquela transição do homem que saiu do fundo da caverna para a luz, onde ele tem que se adaptar à sua musculatura, sentir as dores do movimento, sentir o incômodo da claridade, para poder se identificar com a solução. A identificação com a solução é o amor, como está na mensagem inicial. Então, quando nós conseguimos sair deste quadro de dor e partir para entender que é o amor, nós estamos nos identificando com a solução. E aí o mecanismo é muito grande dessa situação, porque esta solução está dentro da gente. E nós queremos buscar a solução fora da gente, no receituário, no remédio, no apoio, que precisamos, muitas das vezes precisamos da terapia, precisamos do medicamento, precisamos do atendimento fraterno, mas nós precisamos fazer aquele movimento de busca dentro da gente. É um movimento tridimensional. Quem estuda aí matemática, física sabe, é um movimento tridimensional.
É um eixo em que eu tenho que fazer a longa viagem para o meu interior. É a busca do self, é a busca do eu, é quando eu faço mergulho em mim e faço análise para me conhecer quais são as minhas dificuldades, mas sobretudo as minhas potencialidades e as minhas possibilidades, que todos nós temos possibilidades. Todos nós chegamos aqui, não é só carregando um saco aqui de uma porção de cangalha desarrumada, que parece até um saco de guidão de bicicleta. Não, nós trazemos coisas boas em nossos espíritos. E quando fazemos essa viagem para o interior, nós começamos a nos descobrir, nos conhecer, nós começamos a ter mais segurança no nosso caminhar. Daí a meditação, a reflexão, a autoanálise, a pergunta que devemos fazer. Eu tenho uma amiga minha que, diante dos problemas, ela sempre faz as perguntas. Faz a pergunta, o porquê, o porquê, o porquê. E ele dizia, Sérgio, a resposta vem. Vem porque nós não estamos sozinhos. Vem porque aquela questão já está em mim, está dentro de mim. De uma forma de planejamento ou de vivências passadas. Então, quando eu questiono, eu consigo liberar algumas comportas da alma, as abrir, ou então receber a resposta pelos meus benfeitores espirituais. Então, o eixo é o caminho que nós fazemos para o self. É o caminho que nós fazemos para a nossa análise íntima das nossas potencialidades, das nossas dificuldades. O outro eixo aponta para o meu próximo, para o meu irmão, para o meu companheiro, para o meu desafeto. Porque é na lei de sociedade que eu consigo trabalhar essas possibilidades todas. Nós somos como uma pedra que começa a rolar no rio da vida e ao se atritar uma na outra, nós começamos a dar aquele formato, ficarmos mais aformoseados e aí temos que ir em direção ao outro. O outro eixo é Deus. É a nossa identidade com a divindade, com o nosso Pai. Esse é o nosso eixo. No entanto, nós usamos muitas das vezes esse eixo de uma forma ainda imatura, né? Eu olho para mim como egoísmo, como orgulho, como a vaidade, né? É tudo meu, tudo eu. Né? Eu dizia, tínhamos um amigo lá no trabalho em comum, em que nós brincávamos que o camarada ele sempre queria tudo para ele. Não, vai ter uma viagem. Não, eu vou fazer essa viagem. Não, vai ter uma licença. Eu vou fazer essa licença. Vai ter que ter uma licença aqui, um período aqui de folga. A minha licença. Então nós dizíamos que ele era primeiro eu, segundo eu, e por via das dúvidas, bota por último como eu, que se virasse a relação, ele estava lá com o primeiro. Então tem pessoas que são assim, que é tudo eu, para mim, eu quero para mim. E aí o eixo do outro é no sentido de usar o outro, abusar do outro, não confiar no outro, não aceitar o outro, explorar o outro. Então, é esse eixo. E o eixo vertical de Deus é o seu ego, a sua situação. Então, nós vamos mudar esses eixos todos da nossa vida, fazendo essa análise íntima nossa, fria, calma, serena, para o nosso conhecimento. Vamos olhar o nosso próximo como o nosso grande instrumento de engrandecimento, que é na relação, e desenvolvendo a nossa paciência, desenvolvendo a nossa compreensão, desenvolvendo a nossa gratidão, a amizade, o amor que nós vamos trabalhando e entender Deus como nosso Pai. E foi isso que Jesus disse. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então é esse o caminho que nós precisamos ter e entender na nossa jornada, na nossa caminhada, para que possamos entender a nossa vida, as nossas provas, e não ficarmos acorrentados nos conceitos, olhando as alegorias passando lá no fundo, onde nós continuamos criticando das dificuldades e não fazemos aquilo. Então precisamos fazer essa reflexão.
Porque às vezes, muitos de nós, às vezes, já estamos na casa espírita, e falo por mim mesmo, somos espíritas, mas em alguns momentos eu me vejo como um espírita materialista, ainda me vejo apegado a certas questões. Vejo, às vezes, quando temos uma perda de um familiar, de um ente querido, a gente fica desesperado. Doutor Erma, por favor, não deixa desencarnar, não deixa morrer. Deixa ele ali no leito do hospital, sofrendo, tomando as 10 injeções por dia, levando as espetadas, não entendendo, tendo que alguém dar banho, sofrendo ali. A gente fica num sentimento de egoísta, porque eu sou espírita, entendo que a reencarnação, que é o momento que é o desencarne, que o espírito vai se libertar, mas o meu egoísmo, meu amor, ainda prende aquilo ali. Então, ainda conseguindo ver, na verdade, eu estou vendo as imagens no fundo da caverna. Eu não consegui de todo sair da caverna. Mas Jesus é aquele que já, aí, sem comparação, ele vem ao fundo da caverna trazer a liberdade para todos nós. Veio trazer aqui os ensinamentos para todos nós, em que nós somos filhos de Deus, e que Deus é um Pai justo, bom, misericordioso, não é aquele que castiga, mas é aquele que nos estimula a caminhada, nos dá a vida. Então Jesus veio ao fundo da caverna e nós desacreditamos dele. Mas, à medida em que nós fomos soltando as nossas correntes, nós estamos aprendendo a trabalhar essas situações. Então, aqui na Casa Espírita, sejamos profundamente gratos, porque a nossa Casa Espírita oferece a oportunidade do estudo. O estudo que liberta, né? O estudo que vai fazer com que nós desenvolvamos a nossa razão e os nossos sentimentos. Os cursos estão começando agora, né? Essa primeira semana já começamos as aulas, os cursos, começamos hoje aqui. Então já temos essa oportunidade. Quem não se matriculou nos cursos, então possa fazer na Secretaria dos Cursos e vamos aprender. Entender a mensagem que foi trabalhada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, onde nós vamos aprender a questão que envolve o espírito, no Evangelho, onde está ali todo o compêndio moral, um roteiro em que nós poderemos fazer a nossa navegação nessa vida, fazer essas análises todas da nossa vida de uma forma segura. Entendermos que ao estudarmos o Livro dos Médiuns, entendermos as nossas potencialidades, enxergarmos um pouco mais além dos fenômenos que nos ocorrem nessa existência, né? Às vezes a pessoa está ali preocupada, acha que está com algumas doenças, mas você precisa trabalhar a sua mediunidade, trabalhar essa sua relação com a espiritualidade, seus compromissos com o mundo espiritual. Não são só os compromissos na matéria, mas os compromissos que nós assumimos com os nossos benfeitores espirituais em trabalharmos aqui no bem, do compromisso que nós temos de transformar aqui a face do planeta Terra, desse mundo de provas, expiações, de sofrimentos, de dores, num mundo melhor. Isso também é um compromisso, é uma prova que nós colocamos no nosso caminho. Então o estudo, ele nos proporciona essa libertação. Quando nós estudamos, nós conhecemos. Então, se nós formos ver aqui no passado certos conceitos aí de 300 anos atrás, nossa, quanta coisa, né, mudou-se assim. O Sr. Kardec certamente fez aqui esse trabalho na base do correio, né, da carta. Acho que nem telegrama ele conseguiria fazer naquela época, a energia elétrica ainda estava sendo desenvolvida. Hoje temos um zap, a gente faz aqui uma mensagem de texto, uma imagem, o outro lá na China, o outro lá na Rússia, rapidinho responde, recebe e nos dá essa resposta. Então já temos uma evolução muito grande e precisamos, a par dessa evolução tecnológica em que nós alcançamos, fazer a nossa evolução moral. E quando nós crescemos em moralidade, nós nos libertamos das nossas dores. Como foi dito aqui no início da página inicial, estamos aqui na Terra ainda sujeitos a essas questões, porque ainda temos alguns
algumas questões a serem resolvidas. À medida que vamos resolvendo, nós vamos ascendendo na escala espiritual e aí vamos viver num mundo de relação diferente. Pode ser até aqui na vida do planeta Terra, no mundo de provas e expiações, mas a nossa sintonia vai estar numa outra frequência, não estaremos comprometidos nessa situação de dor. Aí eu poderei até reencarnar numa sociedade atrasada que eu não me sentirei arrastado, porque aquelas questões já não fazem mais parte da minha vida. E aí poderemos trabalhar até num trabalho de missão, de esclarecimento, de ajuda para aqueles menos esclarecidos. Né? Temos que ter, assim, a confiança dos nossos benfeitores espirituais. Pelo mecanismo da prece, quando nós fazemos uma prece sentida, séria, bem falada, bem dita, do fundo da alma, do fundo do coração, ela será ouvida. E aí nossos benfeitores espirituais vão trabalhar aquele nosso pedido junto a nós algumas vezes, para que possa amenizar, aliviar. Não vai tirar o problema do nosso caminho, porque aquilo está no nosso plano. Né? Jesus não veio derrogar a lei, mas ele veio nos dar suporte, força, para que nós pudéssemos ultrapassar por aquele caminho com segurança. Veio nos dar esperança, veio nos dar o consolo, veio nos dar o sustento emocional que nós precisamos para transpor aquela caminhada. Então, todos nós somos co-criadores, como diz lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, nós somos co-criadores da vida e nós somos co-criadores do nosso caminho. Então, nosso caminho, nós que planejamos, que nós estamos fazendo. O caminho que nós estamos trilhando é um caminho aspirado por todos nós. O momento é doloroso para muitos de nós, como é para o estudante que está fazendo seu concurso lá para o vestibular, como é para o profissional que vai fazer um concurso, um estágio melhor para crescer. Há necessidade do esforço, mas a recompensa lá na frente da sua graduação, de uma posição melhor, ele vai ser chegada. Então, quando nós recebermos aqui os momentos de provação da nossa vida, quando nós observarmos em que aquela nuvem está chegando no nosso caminho, que sejamos gratos a Deus. É assim que Leon Denis nos diz, para que possamos agradecer este momento que está sendo colocado em nossas vidas como um momento de avaliação, como um momento em que nós vamos ter a oportunidade de fazer um crescimento. Porque depois que passar esta nuvem, nós já teremos angariados novos conhecimentos, novas experiências. Estaremos assim mais maduros, mais crescidos. Então, a vida na Terra é esse caminhar. E isso faz parte da lei do progresso. Nós todos somos convidados a fazer a nossa reforma íntima. Nós todos somos convidados para fazer uma reavaliação dos valores éticos, morais que nós trazemos. Nós saímos daquele mundo do instinto de conservação, sair do mundo das sensações, passarmos para o mundo de uma sensibilidade muito mais sutil, muito superior, que ainda não conseguimos entender. Mas que tenhamos, todos nós, o exemplo do Mestre Jesus, o nosso orientador, o nosso irmão mais velho, o nosso companheiro que veio para nós, o nosso Mestre. Que nos nossos momentos de dores e angústia, possamos elevar o nosso pensamento em prece ao coração de Jesus, para que Ele nos dê o apoio. Que possamos agradecer por todo o apoio que nós recebemos e que estejamos atentos a esse apoio que muitas das vezes passa e não percebemos. Mas que também tenhamos muita fé em nós mesmos, força para superar, confiança, porque Deus não dá fardo pesado para ombros frágeis. Então, meus irmãos, que saiamos daqui assim,
confiantes, alegres, certos de que estamos num caminho de superação que não vai ser de uma hora para outra, mas é um caminho que se faz leve, lentamente, seguro para esse momento. Então, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus possa amparar a todos nós e a todos os familiares aqui representados. Graças a Deus. Nós agradecemos ao Sérgio pelo seu estudo, pela colaboração e as palavras que trouxe para cada um de nós, para a nossa meditação, e com certeza o Sérgio faz parte da nossa equipe de trabalhadores aqui, estará outras vezes aqui conosco. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, agora para o trabalho de passes, onde nós estaremos, no momento do passe, a Regina vai fazer o comentário do capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Hoje, especificamente, o item 16 é uma mensagem dos Espíritos, é uma mensagem de Simeão, e o texto é muito longo, e a gente vai dar uma puladinha aqui em alguns trechos, para a gente não perder o horário. Então vamos lá. O item 16 reconhece o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um servidor fiel? Será suficiente dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e reconhecereis pelas suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem uma parte do mundo com a sua sombra, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem reunir-se ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como vem fazendo há séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar seus frutos, mas muitos poucos o colhem. A árvore sempre é boa, mas os jardineiros são maus. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Bom, então vamos prosseguir com o nosso trabalho, agora aguardando cada um de nós que estamos aqui nas dependências do Leon Denis, o movimento dos médiuns para se posicionarem para o trabalho dos passes. Procuremos manter o nosso silêncio interior e o exterior também, claro, nos lembrando dos momentos de estudo, das palavras que o Sérgio deixou para a gente, e nos sintonizando com o plano espiritual, com os médiuns que estão sendo colocados diante de nós, para que possamos ser atendidos de uma maneira eficiente. Aqueles que nos acompanham também, ou pela Rádio Rio de Janeiro, ou pela internet, também podem se beneficiar desse momento do passe, desde que estejam sintonizados com o plano espiritual, que com certeza receberão a ajuda que necessitam da espiritualidade. Que nós possamos tirar o máximo proveito desse momento de conjugação de forças, de energia, com o plano espiritual de nossa casa.
Querido Jesus, mais uma vez elevamos nossos pensamentos e corações a Ti, desta vez para solicitar a Sua intervenção, para que os amigos espirituais de cada um de nós se aproximem um pouco mais para o trabalho dos passes, que nós possamos receber as energias desses amigos espirituais, que nos possam refazer tanto o corpo físico quanto espiritual. E por isso, Senhor, pedimos em Teu nome que nos abençoe o momento do passe. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que a paz do Senhor esteja nos nossos corações. A lição do Evangelho fala da árvore do cristianismo. Seus frutos são bons, e quem colher desses frutos irá para o reino dos céus. Os frutos dessa árvore são os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos são direcionados para toda a humanidade. O Mestre vem há muito tempo oferecendo os frutos dos seus ensinamentos para todos nós. E nós, o que fizemos e o que estamos fazendo com esses ensinamentos? O momento é de transformação interior, dominar as nossas más tendências e praticar verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Já aprendemos que não basta apenas orar e pedir a Deus que nos ajude. Temos que fazer a nossa parte. Faça por ti que eu te ajudarei. Essa mensagem de Jesus tão conhecida de nós. O estudo da doutrina espírita nos ajuda a compreender as lições de Jesus, que nos levam ao desenvolvimento espiritual, ao progresso, em direção à felicidade. Baltazar, no livro Graça Infinita de Deus, lição 32, que o título é O Mestre entre os Homens, ele diz assim: o Mestre esteve entre os homens, com a certeza de que o seu trabalho seria proveitoso e, por isso mesmo, volta à Terra, dando continuidade aos sinais de que Deus estaria presente sempre junto aos homens. Toda essa trajetória cristã mostra-nos como seria diferente o mundo se todos soubéssemos ver no comportamento de Jesus uma atitude a ser seguida. Como não soubemos ou não pudemos manter o clima de superioridade, de determinação em viver o bem, vamos adquirindo agora, lentamente, passados tantos séculos, milênios, os valores cristãos, até que possamos novamente ingressar no mundo em que ele viveu, um mundo de determinação, de esforço, de fortalecimento. Enquanto nos preparamos para entrar nesse mundo, vamos estudando sua lei, seu comportamento, sua vida, fazendo disso um verdadeiro esforço para retornarmos ao trilho da vida cristã com Jesus. É observando Jesus que vamos conseguir cada vez mais nos transformar. Lá no Evangelho, no capítulo 17, do título Sede Perfeitos, no item 3, que o título é O Homem de Bem, nos explica como devemos fazer para sermos homens de bem, bons cristãos. Lá tem vários itens nos mostrando como nós podemos praticar na vida as nossas ações. Ele fala assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele se interroga sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia fazer, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se faz aos outros tudo o que desejava que os outros o fizessem por ele. E assim segue o Evangelho, com vários itens do homem de bem que nós podemos nos
orientar e seguir realmente esses ensinamentos de Jesus. Aquela época em que nós dizíamos que éramos cristãos só porque íamos à igreja e orávamos, mas não colocávamos em prática os ensinamentos do Mestre, essa época já passou. Já está na hora de nós nos desenvolvermos espiritualmente, moralmente, seguindo, observando sempre os exemplos do Mestre. E a doutrina espírita nos ajuda a compreender melhor todos esses ensinamentos. Então, o esforço é nosso. Precisamos ter vontade firme de seguir o Mestre Jesus. A hora é chegada, meus irmãos. Não percamos mais tempo. Que a paz do Senhor esteja conosco, que possamos sair daqui com a ideia do Senhor Jesus na nossa mente, no nosso coração. Que a paz dele fique conosco. Graças a Deus. Passaremos agora à mensagem do plano espiritual da casa. Prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe sempre seus corações. Em lição de Cristo no Evangelho, quando ele próprio fora abordado por criaturas que estavam dizendo que sua mãe e seus irmãos estavam o esperando lá fora de casa onde ele proferia as suas lições evangélicas. Temos, em resumo, uma lição grandiosa para os nossos espíritos imortais, onde Jesus coloca a seguinte frase: todo aquele que faz a vontade de meu Pai é a minha mãe e meu irmão. Assim, caros filhos, devemos encarar a reencarnação, realizar todos os objetivos que a lei de Deus determina com vistas ao progresso espiritual. Entretanto, os homens ainda falidos, carentes, inferiores, possuem dificuldades inúmeras de manter equilíbrio e paz em seu coração, a ponto de atender à vontade de Deus. Os espíritos se unem para reencarnar porque ou se amam ou precisam aprender a amar. A essência da vida do espírito imortal é e sempre será o amor. E é este amor que inunda este universo, presença de Deus em todos os pontos e em todas as criaturas, que impulsiona a vida e que dá sentido e direção e propósito à existência do espírito. Este aprendizado pode, em inúmeras ocasiões, pela própria inferioridade e materialidade do espírito, ser doloroso, triste, efemeramente, às vezes alegre, no atender às suas necessidades materiais, mas espiritualmente ainda triste e escura. À medida em que o espírito avança em seu progresso, aí sim, ele abre os seus olhos
espirituais. As decisões, às vezes, embora amargas, são necessárias para reencarnar e atingir os objetivos que são próximos, que precisam fazer com que ele caminhe com vistas ao progresso, à felicidade, enfim. E existem aqueles que já atendem à vontade de Deus, que são mais próximos da felicidade, que têm os seus olhares de piedade, de compaixão para com o seu semelhante. Abrem não só os seus olhos, os seus corações, e trabalham para o bem de todos aqueles que estão ali dentro do seu processo reencarnatório. Às vezes a humanidade também. Assim, caros filhos, há um progresso a ser cumprido. Quer com os olhos marejados de lágrimas, quer com a boca um pouco mais sorridente. Mas o importante é que o espírito irá brilhar, seja qual for a dificuldade, o drama, a luta que passe, cedo ou tarde, ele irá superar as suas dificuldades, aprender com seus erros, ou criar novos objetivos, compartilhar seus sentimentos, aprender, enfim, a amar, a ver a todos semelhantes uns com os outros, e a Deus, a como este Pai generoso, como Jesus nos ensinou, Pai de amor e de justiça e de bondade. Assim, terminando esta conversa com vocês, podemos dizer a todos esses corações aqui presentes que as lutas terrenas, muitas vezes grandes, e que fazem parte muitas vezes de escolhas prévias de vocês, outras vezes escolhas e decisões de quando encarnados, que muitas vezes trazem consequências não e nem sempre tão boas, precisam ser superadas. E como fazê-lo? Pensando sempre no mais além, em Deus, em Jesus, e trabalhando sempre, sem medir esforços, para que, seja qual for a dificuldade, haja a compreensão. Seja qual for a luta, haja a compaixão. E seja qual for o resultado, a fé em Deus. Que Jesus ampare a todos vocês em retorno aos seus lares, nos estudos que fazem, neste ano que se inicia, propriamente dito, do ponto de vista terreno, para que em todo esse esforço o aprendizado seja sempre o direcionamento necessário e justo, para que seus corações e suas mentes se ajustem à realidade da vida, mas sobretudo visando a realidade espiritual, as leis de Deus. Um abraço do Herman, e que Deus fortaleça e ampare a todos vocês. Graças a Deus. Bom, só nos resta agora agradecer por tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. A bênção do estudo, o esclarecimento que a doutrina espírita traz para todos nós, o fortalecimento
das energias dadas aqui pelo plano espiritual e os médiuns no momento do passe, o consolo das palavras também do Evangelho e, por final, a palavra do plano espiritual de nossa casa. Que nós possamos reter tudo isso que recebemos aqui nessa noite e espalharmos no nosso retorno aos nossos lares, aos nossos familiares, que possamos levar a paz conseguida aqui nesses momentos e distribuí-la para os nossos entes queridos. Que todos possamos retornar aos nossos lares de modo tranquilo e pacífico. Em teu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais de nossa casa, agradecidos por tudo isso, pedimos a permissão necessária para dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Na casa dela, né?